capítulo 5, versículos de 14 a 16. Para a gente começar, vamos na versão de João de Almeida, que diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, para a gente fazer uma comparação aqui, vamos trazer a versão do Haroldo Dutra Dias. E ele diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio. Então ele troca aqui por alqueire, né? Mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos que estão na casa. Tem uma leve diferença aqui, né? Da mesma forma, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Muito bem. Então, tem uma leve diferença, mas o sentido é o mesmo. E para a gente falar um pouquinho desse sentido esotérico, desses mistérios, dessa mística que Jesus fala para nós, a gente vai abrir falando assim: Vós sois a luz do mundo. O que ele quer dizer com luz do mundo? Ele está se referindo à luz como uma espiritualidade e o mundo como uma humanidade. Então essa luz, essa espiritualidade precisa de alguém para trazer essa luz. E é isso que ele está se referindo. Vós sois a luz, os guias da espiritualidade. Vós sois a sabedoria do mundo, da humanidade. Porque a sabedoria e a espiritualidade é que elas têm uma conotação parecida. Não é a sabedoria só do saber. Isso é o intelectus, é a parte da inteligência. Mas quando a gente fala de sabedoria, a gente fala de ter o intelecto unido a uma moralidade, às virtudes morais, e aí surge um sábio. Então ele diz: vós sois os sábios, vós sois a espiritualidade, os sábios da humanidade, do mundo. Então, se ele está buscando esse conhecimento interno, essa evolução, essa iluminação, essa salvação, como dizia o Cristo, isso não pode ser escondido. Então ele vai dizer assim: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. No Haroldo ele fala um pouquinho diferente, mas o sentido é o mesmo. Então o que ele quer dizer com isso? Não se deve esconder a sabedoria, a espiritualidade adquirida. Se tu já adquiriu uma sabedoria, uma espiritualidade, não se deve esconder ela. Sobre um monte. Então ele está dizendo o que o monte simboliza aqui. Não esconda a tua espiritualidade, não esconda a tua sabedoria com pretextos por questões mundanas. Porque dentro dos interesses mundanos, muitas vezes não é bem visto uma pessoa espiritualizada, uma pessoa que não tem uma ganância exacerbada pelo dinheiro, pelas conquistas materiais. E muitas vezes a pessoa faz silêncio. Ele não está dizendo aqui para sair pregando, ele está dizendo ao contrário, para que a gente vivencie isso e não esconda essa espiritualidade. Depois ele continua, né? Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Olha que interessante que ele está falando. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, o velador das velas, né? Onde a gente coloca no altar, acima, para que seja visto. E alumia, para iluminar a todos que se encontram na casa. Então o que ele está dizendo? Não se acende, não adianta tu te ilumina. Iluminou-se, certo? Ou está iluminando-se, está adquirindo essas virtudes para esconder-se, colocá-la debaixo do alqueire. Não pega a tua candeia
que está iluminada ou está se iluminando e esconde ela debaixo do alqueire. Não é para ser escondido, mas coloca no velador, coloca no altar para ser mostrado, não de maneira de exibição, não, mas na maneira vivenciada. Viva essa espiritualidade sem temor, sem receios, sem a vergonha de ter essa espiritualidade. E alumia, demonstra e ensina pelo exemplo. Não é para pregar, não é para converter as pessoas, é para viver essa espiritualidade. A todos que se encontram na casa. Ele está se referindo à humanidade, ao mundo, às pessoas. Assim brilhe também a vossa luz. Então ele está dizendo assim, brilhe também a vossa sabedoria, a vossa espiritualidade diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então, viva essa espiritualidade, vivencia ela sem temor, sem medo, para que as pessoas vejam. São Francisco de Assis falava disso, né? Viva o Evangelho, demonstre o Evangelho na tua vida. Provavelmente, para muitas pessoas, vai ser o único contato que aquela pessoa vai ter com o Evangelho. Então, se tu sentir temor, vergonha, né, querer se esconder embaixo da montanha, por detrás, pode ser que tu esteja deixando de ajudar alguém, para que vejam pelo teu exemplo e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Então, quando ele fala glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus, lá em Lucas, capítulo 17, versículo 20, os fariseus perguntam para Cristo: Mestre, quando virá o reino dos céus? E o mestre diz, Jesus diz, né? Não se engane, ele não vem de maneira externa. Ele não está nem aqui, nem acolá. O reino dos céus está dentro de vós. Isso que eu disse aqui está na versão do João de Almeida, porque tem outras versões, como a Bíblia de Jerusalém, que vai dizer que o reino dos céus está entre vós. Nos achados gnósticos dos apócrifos lá de Nag Hammadi, que é uma biblioteca que foi achada lá no Egito, no livro de Tomé, no aforisma 3, na sentença 13, ele diz, né, que o reino dos céus não pode estar no alto, senão as aves nos predeceriam, não pode estar no mar, senão os peixes nos predeceriam. Né? Ele quer dizer que não está em cima nem embaixo, mas que o reino dos céus está dentro de vós e também fora de vós. Ele também depois ele diz no finalzinho, né, conheça a ti mesmo, porque e ali tu acharás esse reino dos céus. Porque se não conhecer a ti mesmo, viverá a pobreza e será a pobreza. Isso lá em Tomé, no aforisma 13, ele diz isso. Então esse reino dos céus está dentro de nós. A gente vai se iluminar dentro de nós. Então essa iluminação que vem acontecendo, não esconda. Deixa ela acontecer, vivencia, não prega e não tenta modificar ninguém. Porque o amor ele só é oferecido. O amor nunca é imposto. E essa iluminação, o que ilumina é esse amor, não o amor dos sentimentos, mas o amor das virtudes, o amor da caridade, o amor da indulgência, do altruísmo, da compaixão, da compreensão. Então isso vai se iluminando dentro de nós. Então é essa sugestão que Jesus nos fala. Ele nos diz, não esconda isso. Se tu é espírita, no primeiro momento que tiver a oportunidade de dizer eu sou espírita, diga eu sou espírita. Se tu é católico, no primeiro momento que tu puder, diga eu sou católico, eu sou umbandista, eu sou hermetista, eu sou taoísta, hinduísta, yogi, budista, porque as pessoas vão prestar atenção no teu comportamento. E se de fato tu está te iluminando, sem medos com a verdade, isso vai ser um bom exemplo, vai ser um contato com o Evangelho. Então isso fica em Mateus capítulo 5, dos versículos 14 ao 16.